Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje a teacher separou aqui um pouquinho do Chapter 6, How do you go to Central Park? Alguns adjetivos e as páginas são 83 and 84. Let's go! Vamos dar uma revisada, galera, nesse conteúdo da 81 primeiro, tá? Lembrando que quando a gente fala de inglês, gramática de inglês diz o seguinte, você precisa falar primeiro o adjetivo, depois o substantivo. O que quer dizer isso mesmo, professora? Então, veja bem, no português é fácil a gente falar garota, bonita, quando que garota é substantivo e bonita é adjetivo. Então, no inglês a gente não pode fazer essa ordem, a gente tem que inverter, então fica bonita garota. No caso, a gente vai falar da seguinte forma: fast airplane, que é um avião rápido. Slow snail, que é um caracol devagar, lento, tá bom? Então percebam que todas essas palavrinhas que antecedem o nome dessas figuras são adjetivos e estão colocadas adequadamente. Adjetivo vem antes de substantivo. Se vocês colocarem primeiro o substantivo, depois o adjetivo, por mais que a grafia da palavra esteja correta, não vou poder dar certo para vocês, tá? De antemão já explico, gramática da língua inglesa funciona dessa forma. Então, por favor, muita atenção na parte de escrever aí as respostas nos exercícios. Vocês já sabem da verdade, da regrinha. Então, se errar, é porque esqueceu, porque bobeou, tá bom? Vamos ouvir, prestar atenção nesse áudio. Pronto, agora vou dar um play aqui para vocês prestarem atenção. Let's go! 2. Listen and repeat. A fast airplane. A slow snail. An expensive car. A cheap bike. A long train. A short bus. A new book. An old motorcycle. A good cake. A bad pizza. Agora, galera, página 83. Vocês têm aí vários meios de transporte no exercício 2. Vocês irão relacionar a figura com o adjetivo seguido do substantivo. No português ficaria assim: é um carro caro. Outra opção, que eu já sei que ele é zero, né, novo, tá com um super laço em cima dele, eu posso dizer que ele é novo. Então eu utilizaria outro adjetivo, procuraria aqui em cima o adjetivo novo. Se você ainda não sabe todos os adjetivos, volta um pouquinho, dá uma observada melhor na página 81, que lá não tem como vocês errarem, tá? Então, muita atenção para fazer essas questões da 83 e volta aqui para a gente ver como que fica essas respostas, tá? Vamos ver então? As opções da letra A, gente, é novo e rápido, tá? Vai ficar assim: it's a new car. Poderia, no lugar de new car, colocar ou fast, que ele é rápido, ou expensive, talvez ele seja caro, né? São os possíveis. Já a letra B tem mais a cara de expensive. It's an expensive new boat. Ele é um barco. E eu sei que ele é caro, né, gente? Isso aqui não é nenhuma canoa, não. Ele é bem carinho, ele é um veículo que é da água. A gente já vai ver os elementos, né, onde é que fica cada veículo desse, mas enfim, ele é de luxo, ele não é um barco, um simples barquinho, não funciona a vela, ele tem sim o motor dele, tá bom? E eu posso utilizar o new de novo. Já a letra C, as opções que eu tenho é it's an old bike, eu posso dizer que ela é velha, posso também dizer que ela é barata. Se alguém fosse anunciar como um produto já usado, eu não poderia cobrar um preço muito caro, né? Então pode colocar no lugar de old, cheap. Lembrando que o cheap inicia com C,
o som de C e eu não utilizo o N, iria utilizar o E, tá bom? Já a letra D é um bus, só que ele é bem grande. Como que é isso em inglês? Isso vai ficar It's a long bus. Ele é um ônibus grande, né? Extenso, longo. A letra E, eu tenho um certo tipo de metrô, só que ele é, se eu não estou enganada, ele é... Não é o trem-bala não, gente. Não, ele é o trem sim. Ele é o trem sim e ele é rápido, por isso que ele é o tal do trem-bala que fizeram, acho que na época da Copa, teve alguns lugares que fizeram o transporte dessa forma, nas cidades que teve aqui no Brasil. Enfim, né? It's a fast train. Fast train. Outra opção que seria, podia falar que ele é novo. Inexpensive, também pode ser caro, tá bom? Mas o mais adequado seria o fast, que é a característica principal dele. E por fim, esse aqui, em contrapartida, né, gente? Esse aqui já é ou o contrário desse, né? Se esse é novo, esse aqui já tá com a carinha de old. Então, it's a slow an old train. Esse é um novo, rápido, e esse é um velho e vagaroso trem. Terminou, teacher? Ainda não. A gente tem o exercício da 84. A página 84, galera, ela tem aqui alguns elementos, na verdade, que seria, não é bem os elementos, né? O air, que é o ar, land, que seria as coisas que vão sobre a terra, e tem water, que é tudo que precisa navegar, tá bom? Então, vocês vão fazer o seguinte agora, vocês vão recortar essas imagens aqui e colar adequadamente. Quais são os veículos que precisam de water para poder circular? Quais que são que circulam na land, que é no solo, na terra? E quais que ficam lá em cima, né? Planando no air. Quais são desses aqui, dessas figuras? Vocês irão colar aqui. Então, pausa o vídeo, pacientemente recorte direitinho em cima da linha tracejada. Por favor, cuidado ao manusear a cola, porque se for cola branca, né, líquido, você vai ter que pingar só uma gotinha e espalhar, tá bom? Se for bastão, tudo bem, você consegue manusear melhor. Mas contanto que vocês façam, se vazar um pouquinho para o cantinho, não feche esse livro. Vocês sabem que a teacher sempre tem cuidado em sala de aula. Eu peço para que não guarde na hora, deixe embaixo da mesa, espera o último tempo para poder guardar na bolsa, ou eu coloco no cantinho da sala. Eu dou um jeito para que não feche o livro de imediato, para não correr o risco de colar páginas, não é? Então vai lá, pausa o vídeo e volta aqui para a gente corrigir. Vamos ver então como é que fica, gente? Quais são os veículos que são ali do air? São o balloon and airplane. E land, que precisam aí circular na terra, que é o train, e no caso tem um truck, que é o caminhão, e que utilizam a água. Submarine and ship, é um submarino e um navio, coisas diferentes, tá? Esse aqui ele vai dentro da água, fica só essa partezinha aqui pra fora, pra ver o que tem fora, mas ele fica todo por dentro, como se fosse mergulhando, tá? Pra quem nunca viu, não conhece, esse é o submarino. E o ship já fica mais pra fora, pra externa, a parte externa da água. E, bom, são esses aqui os veículos hoje, nem todos estavam no capítulo de vocês, mas está no finalzinho, para algumas palavrinhas novas. Truck, balloon, aqui já é o train, submarine e ship, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito cuidado aí com o livro para não colar a página. E até a próxima aula, galera. Bye, bye! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Bom, hoje, como seria a nossa aula de geografia, nós sabemos que ontem foi feriado, não teve aula, mas hoje seria a nossa aula de geografia, nós vamos colocar a aula de história, ok?
Então hoje, dia 8 aí do 9 de 2020, pega o livro de vocês de história, o caderno de vocês de história, para nós darmos prosseguimento à nossa aula. O que nós vamos ver na nossa aula de história de hoje? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando aí sobre os bairros, né? Falamos aí sobre a cidade e as histórias. Hoje nós vamos colocar aí as ruas e o nome delas. Também vamos falar sobre os museus, porque nós sabemos que as cidades, assim como as praças, né? Os bairros, tem muitas histórias, as ruas também têm histórias, contam histórias sobre a vida das pessoas e também sobre as cidades. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre as ruas. Nós sabemos, vocês aí também devem saber, que existem ruas com vários nomes, né? Nomes de pessoas, nome de plantas, existem ruas com nome de datas comemorativas, existem ruas aí com apenas números, ruas aí que relatam, né, relatam instrumentos, né, com nome de instrumentos musicais. Então as ruas têm vários nomes, ruas aí com o nome de pessoas, como por exemplo a rua da nossa escola. Qual é o nome da rua da nossa escola? Vocês sabem? Rua Júlia, né? O nome de pessoas. Então as ruas, elas também contam histórias, sabiam? Elas relatam, e o nome das ruas também relatam a história das cidades. E é isso que nós vamos conhecer lá nas páginas 14 e 15 do livro de história de vocês. Vamos lá. Lembra que nós vimos aí na aula passada sobre as ruas aí antigamente e atualmente, como essas mudanças acontecem, e são mudanças que às vezes a gente nem observa, e são mudanças que elas vão aí passando devagar, né, com o tempo. E quando a gente faz comparação dessas fotografias antigamente e atualmente, nós percebemos que muita coisa mudou, como por exemplo a Avenida 7 de Setembro, localizada na nossa cidade. Nós temos essa imagem aí que eu apresentei para vocês na aula passada, Avenida 7 de Setembro nos anos 30. Então, se vocês observarem, mudou bastante coisa aí, não é verdade? Nós temos aí as outras fotografias também que foram apresentadas a vocês. O antigo Hospital São José, que é o atual Hospital Tiradentes da nossa cidade. Aí nós temos a fotografia antiga e a atual. Também o antigo Colégio Liceu Mamoré, que deixa também os vestígios da história da nossa cidade, né, das coisas que aconteceram. Nós temos aí os pontos entre os bairros JK e Tranquedo Neves, na atual Avenida José Amador dos Reis. Olha só como é que era uma ponte que passava entre os dois bairros, né? Aí nós temos o obelisco, né? O centenário da independência do Brasil. Então visitem, né, aí o obelisco lá na Praça Getúlio Vargas. Vai contar um pouquinho da história da nossa cidade, do local onde nós moramos também, e a importância da data aí 7 de setembro, né, que foi comemorado ontem. Aí nós temos as fotografias atuais. Essas fotografias, elas vão retratar a história da nossa cidade, né? Nós temos o Palácio do Governo, as 3 caixas d'água, né? O Mercado Cultural, que é um ponto de encontro aí de várias pessoas, que também embeleza a nossa cidade. São locais aí, uns pontos turísticos da nossa cidade que contam um pouquinho da história. E aí ele vai falar das ruas, né? Que sem o nome das ruas a gente também não conseguiria se localizar, não conseguiria conhecer, né? Quando alguém fala assim, eu preciso ir na sua casa, então você vai falar o quê? O nome da sua rua, um ponto de referência, que é o que? Tem uma igreja na esquina, tem uma escola na esquina. Então, os locais, as ruas também, elas são importantes
para a história, porque elas são importantes para a nossa localização. Então, gravem isso daí. Vocês podem também anotar no caderno de vocês, ok? Aí, o que ele vai retratar para vocês aí na imagem? Que a memória de uma cidade, ela também está relacionada no nome das ruas. Olha só, o nome das ruas, assim como fazem os monumentos, homenageiam povos, fatos e personalidades que fizeram parte da história das cidades e de países também. Aí eu coloquei na imagem apresentada para vocês a Avenida 7 de Setembro, Rua Ibiporã, Avenida Tupi, que esses nomes aí, eles são nomes indígenas, né? Ruas com nomes indígenas. Então, olha só, Rua Guarani, como é que é o nome da rua de vocês? É o nome o quê? De uma flor? É o nome de alguém? É o nome de alguma data comemorativa? Então, as ruas, elas são importantes também para o conhecimento, né, relacionado aí para a memória de uma cidade. Então ele vai falar que a 7 de setembro é um dos nomes históricos mais comuns usados em espaços das cidades brasileiras, como nessa imagem em Curitiba, no Paraná. Na nossa cidade a gente também tem a Avenida 7 de Setembro, né? Esse nome consolida a memória de um fato histórico, que é a independência do Brasil. Então, olha só que interessante, né? Conhecer a origem do nome das ruas, né? As ruas, elas contam também história, não só os monumentos, as praças, mas também o nome, certo? E aí ele vai falar o seguinte, relacionando a história, a memória e ao conhecimento dos lugares, nós temos também os museus. Os museus é um local onde nós podemos encontrar todos os vestígios em um único ponto. Nós temos aí que os museus, eles são espaços guardados, né, com objetos de grande importância histórica ou cultural, como quadros, esculturas, fósseis, documentos, vestimentas, utensílios, entre várias outras fontes. Então, os museus, eles também são parte importante da nossa cidade. Então, vocês observam de tudo que nós falamos, nós retratamos sobre as cidades, sobre o espaço urbano, o espaço rural, e agora nós estamos detalhando as características das cidades que tem dentro da cidade, né? Como os bairros, as ruas, as praças, os monumentos, os pontos históricos, tudo aquilo que foi deixado para contar a história. Olha que legal! Então, nessas duas imagens aí apresentadas para vocês, nós estamos representando aí o Museu de Brinquedos em Belo Horizonte, que são expostos aí para as crianças, né? São brinquedos de diferentes épocas. E a outra imagem, o Museu Exploratório de Ciências, localizado na cidade de Campinas. Os visitantes aprendem sobre meteorologia, astronomia e diferentes tecnologias. Olha que interessante isso daí. Muito legal, né? Então, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, não percam tempo, ok? Então, esses daí são alguns fatos que nós conhecemos sobre a cidade. E como prática para casa, vai ficar aí a página 14 do livro de vocês, ok? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, espero que vocês tenham passado uma semana boa, tá? Agora nós estamos iniciando uma nova semana, né? Segunda-feira é feriado, eu espero que vocês curtam bastante, refletindo também, porque na segunda-feira é feriado da independência do Brasil, né? Então, 7 de setembro, né? Então, eu espero que vocês façam uma reflexão,
se realmente nós estamos totalmente independentes, né? Então, nós vamos trabalhar essa semana com o gráfico na página 27 e 28 do livro, ok? Eu parabenizo as alunas que participaram do nosso encontro na plataforma na sexta-feira passada, tá? Eu parabenizo todas elas e aguardo aqueles que ainda não participaram, que venham participar, porque essa participação de vocês conta ponto na parte de participação, tá? Porque nós temos 3 notas, temos a prova parcial bimestral e nós temos a participação. A participação é participar da plataforma, dos encontros, participar com as atividades feitas no livro, no caderno. Esses aí são os pontos de participação, ok? E eu conto com vocês lá no nosso encontro nas sextas-feiras. Só que, professora, eu só vou entrar na sua aula? Não, durante a semana toda nós temos aulas com outros professores que estão lá na plataforma esperando, aguardando vocês, ok? Vamos participar, tá bom? Vamos lá então. A nossa aula de hoje é sobre o gráfico. Professora, nós vamos estudar gráfico em português? Sim, nós estudamos gráfico em todas as matérias. Sabe por quê? Porque o gráfico nós trabalhamos os índices, né? Então nós precisamos de quê? De um gráfico para poder identificar esse índice aí, tá? Aí nós temos aqui, conhecendo o gráfico, tem aí no livro de vocês. E aqui nesse gráfico ele está bem interessante, porque ele diz que a população total de cães e gatos na Ilha do Mel. Então nós vamos trabalhar para saber aqui pelo índice, que ele quer saber o tanto de cães e o tanto de gatos, quantos machos e quantas fêmeas. E ele usou aqui, ele usou 2 cores, que é isso que nós fazemos, e usou o gráfico de coluna, tá? Aí ele diz, leia um gráfico divulgado pelo Conselho Regional de Medicina e Veterinária, população total de cães e gatos da Ilha do Mel. Então, nós vamos estudar esse gráfico. Então ele colocou aqui, ó, vejam como é que monta o gráfico. Ele dividiu em cores e o nome desse gráfico aqui é de barras, tá? Existem vários modelos de gráfico, mas esse é um dos que são bastante usados, tá? É um que é bastante usado, é o gráfico de barra. Aí ele diz aqui, o que é gráfico? Professora, gráfico a gente estuda em matemática. Não, não é só em matemática, tá? Em todas as matérias não podemos usar o gráfico, ok? O que é gráfico? Gráfico é uma tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneira diferente, assim facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de coluna, os de linhas e os circulares. Então aqui ele diz que o gráfico é uma tentativa de expressar visualmente os valores numéricos, porque lá no gráfico ele quer mostrar as quantidades, não é? Olha só, ele quer mostrar aqui, ó, a quantidade de cães e a quantidade de gatos. Então nós vemos aqui, ó, que nós temos macho, cães, nós temos 110 gatos macho e cães e 56 gatos machos. Então ele está dizendo que nós podemos visualizar melhor e compreender melhor através do gráfico os números, tá? Vamos lá. Porque ele diz, ó, expressar visualmente dados ou valores numéricos, que são aqueles lá, tá? Aí ele diz que nós temos 3 tipos de gráficos que são bem conhecidos, né? Que é o de coluna, que é esse aqui, que nós podemos usar cores para poder
identificar cada item que nós quisermos descobrir. Como é o caso lá do cão e do gato. Eles colocaram uma cor para o cão, uma cor para os gatos, tá? Aí nós temos o gráfico de linha também. Se você assistir em jornal, no jornal eles usam bastante os gráficos de linhas para lançar índice. Se vocês perceberam aí, quando eles estão dando os índices de aumento do caso de coronavírus, vocês percebem que eles usam o gráfico de linha, tá? Que é esse aqui. E nós temos o gráfico de círculo, que é o conhecido gráfico de pizza, que nós chamamos, que é o círculo dividido, igualzinho como a gente divide uma pizza. Então o gráfico círculo, ele é mais conhecido como gráfico pizza, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é só para mostrar para vocês os 3 tipos mais usados e para vocês conhecerem os tipos de gráficos, tá bom? Vamos lá. Aí ele diz assim, no gráfico. O gráfico geralmente é composto de, ele tem um título, um corpo e uma legenda, porque nós precisamos ler o que nós queremos saber, né? Então ele diz que o título que esclarece o assunto sobre o qual são apresentados os dados, o corpo que são os dados do gráfico e a legenda que apresenta os elementos como cores, símbolos, usados para identificar e diferenciar as informações, que é o caso aqui, ó. Ele quer saber, ele separou aqui, ó, os cães e os gatos. Ele usou 2 cores, né? Para poder fazer isso. E as fêmeas também, ó, tanto do cão quanto dos gatos. Ele usou 2 cores. Então nós podemos usar as cores. Ele tem um título, como vocês observam. O título é aqui, ó. População total de cães e gatos na Ilha do Mel. Tem um título. Aí ele diz que o corpo são os dados do gráfico. O que eu quero descobrir sobre os cães, né? Quantos cães existem, quantos gatos existem, quantos machos, quantas fêmeas. Então isso aqui é o corpo do gráfico. E a legenda eu tenho que colocar lá. Por exemplo, eu quero descobrir os cães machos e fêmeas, gato, machos e fêmeas. Então ele usou o que? 2 cores, né? Usou o verde e o amarelo, que apresenta os elementos, cores e símbolos, usados para identificar e diferenciar as informações, ok? Vamos lá. Aí agora nós vamos responder a nossa atividade. Para que servem os gráficos? Descrever detalhadamente os dados de uma notícia? Não. Apresentar informações e dados numéricos de forma visual. Ele diz que é para apresentar informações de forma numérica, com números, né? De forma visual, que você possa visualizar bem. O que a indicação de 0 a 20 à esquerda do gráfico informa? Essa indicação informa que cada linha horizontal, a vertical é em pé, deitada horizontal, corresponde à quantidade de 20 animais. Então, nós vamos colocando lá, tá? Leia novamente a legenda do gráfico. Nós temos lá a legenda cães e gatos, não é? Nós temos os cães que está em verde e os gatos que está de amarelo. Então isso aqui é chamado legenda. Essa legenda auxilia na leitura das informações. Explique isso. Sim, ele auxilia sim, pois torna visuais alguns dados. O uso das cores verde e laranja ajuda na diferenciação das informações que dizem respeito aos cães, das que dizem respeito aos gatos, ok? Então, a legenda ajuda sim. Quanto ao título do gráfico, faça o que se pede. Aqui, aí você vai lá copiar o título do gráfico. População total de cães e gatos nas Ilhas do Mel, ok? Esse é o título do gráfico. O título do gráfico ajuda a entender as informações? Explique sua resposta. Sim, ajuda.
pois acrescenta uma informação importante para a análise dos dados, o local, a Ilha do Mel, onde a pesquisa sobre a população de cães e gatos foi feita, ok? Então, o título do gráfico ajuda sim a entender as informações, porque como tem lá o título, população total de cães, então você vai lá nessa cidade, nesse lugar e vai fazer essa contagem, esse levantamento aí, tá? Há mais gato ou cães na ilha? Como você chegou a essa conclusão? Há mais gatos ou cães? Apenas ao olhar para o gráfico e ver que as colunas de cor verde referente aos cães são maiores. Então, pelo gráfico você observa que existe mais cães do que gatos, né? É possível deduzir que há mais cães do que gatos. Outra forma de comprovar isso é comparando os somatórios das colunas verdes, 110 mais 74, 184 cães, com as cores laranja, 56 mais 38, 94 gatos. Então, por aí você já sabe que existe mais cães do que gato nessa região aí, nesse lugar, ok? Aí ele diz assim: sobre a finalidade dos gráficos, assinale a alternativa verdadeira. São duas alternativas. Transmite informações, fazem uma crítica, transmite informações, não é verdade? E expressam uma opinião, não. Baseiam-se em dados concretos. Se você foi que fez a pesquisa, você foi lá, fez a pesquisa, você comprovou que existe mais cachorros do que gatos nesse local, né? Então, baseia-se em dados concretos, ok? E eu deixo para vocês essa semana, né? Que diz assim: olá, amigos, que esta nova semana venha repleta de, acima de tudo, fé, que vem em primeiro lugar, né? Paz e saúde, amor e união e um tantão de bênçãos de Deus para você e sua família, ok? Até mais, boa aula para vocês.